Olá e sejam muito bem-vindos. Sabe, à primeira vista, o capítulo 26 do livro de Números pode parecer só uma lista. Uma lista longa, talvez até um pouco seca, de nomes e números. Mas e se eu dissesse que, escondido nesses dados, está o projeto de uma nação inteira, uma reviravolta na lei que é surpreendente e a história de uma geração que renasceu? Hoje a gente vai decodificar essa lista para descobrir uma história dramática de perda, de renovação e do nascimento de uma nação bem na beira do seu destino. E isso já nos leva à pergunta central, não é mesmo? Por que parar tudo num momento tão crucial para contar cada homem que podia ir para a guerra clã por clã? A resposta, como a gente vai ver, vai muito além de uma simples estratégia militar. Tem a ver com redefinir quem eles eram, o que eles iriam reivindicar como seu e, claro, qual futuro eles estavam prestes a construir. Para a gente desvendar isso, nossa jornada hoje vai nos levar por 5 etapas bem importantes. Primeiro, vamos entender o porquê desse censo no deserto. Depois, vamos conhecer essa nova geração que estava sendo contada. Aí a gente mergulha nos números para ver o que eles revelam de verdade. Vamos encontrar uma história inesperada de justiça sobre a herança das filhas. E, por fim, vamos conectar todos os pontos para entender como essa lista virou o mapa para o futuro. Então vamos lá. A nossa história começa num lugar de transição, as planícies de Moabe. A Terra Prometida está logo ali, à vista, do outro lado do Rio Jordano. Mas o clima, olha, não é de celebração. O povo de Israel tinha acabado de sobreviver a uma praga devastadora, uma consequência direta das suas próprias ações. É um momento sombrio, um ponto de crise, mas também, e isso é crucial, um ponto de virada. Para entender a grandeza desse momento, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Como vemos aqui, quase 40 anos antes, lá no Sinai, um primeiro censo foi feito, daquela geração que saiu do Egito. Mas aquela geração falhou. Uma jornada que deveria durar semanas se arrastou por 4 décadas de deserto, e uma geração inteira pereceu. Então, este novo censo, aqui em Moabe, não é uma mera atualização, não. É o registro de um povo quase que inteiramente novo. E essa é a segunda chave para a gente entender este capítulo. Não se trata só de contar pessoas. Trata-se de declarar o fim de uma era e o começo de outra. É um reconhecimento oficial de que o passado ficou para trás e um novo futuro está começando. O próprio texto é brutalmente direto sobre isso. De todos os homens contados no primeiro censo, mais de 600 mil, a palavra diz que nenhum deles ficou, exceto Caleb e Josué. Pensem no peso disso. Apenas 2 sobreviventes daquela liderança original. É uma das declarações mais radicais de um reinício completo que a gente pode encontrar. Imagina só o impacto psicológico disso tudo. Ninguém com mais de 20 anos que se lembrava da escravidão no Egito ou da libertação milagrosa no Mar Vermelho ainda estava vivo. Este novo povo nasceu livre, no deserto. A identidade deles não estava mais enraizada na fuga da escravidão, mas sim na expectativa da conquista. O destino não era olhar para trás, mas para frente, para a terra que lhes fora prometida. Agora que a gente entendeu o contexto humano, vamos fazer o que os próprios líderes fizeram na época. Vamos olhar para os dados. Longe de ser uma lista monótona, esses números nos dão um panorama da nação, revelando a força, a estrutura e até umas mudanças bem dramáticas de poder entre as 12 tribos. Vamos começar a analisar os dados, tribo por tribo. A gente vê Ruben, o primogênito, com um número sólido, assim como Gad. Mas aí, algo chama a atenção. Reparem em Simeão, com apenas 22.200 homens. Um número que, nossa, acende um alerta. E em total contraste, olhem para Judá. Com 76.500, eles não são apenas grandes, eles são uma potência, superando todos os outros até agora. A gente já começa a ver uma história se formando aqui. Continuando, a gente vê outras tribos fortes, como Issacar e Zebulon. E então chegamos aos filhos de José, onde a história fica ainda mais interessante. Manassés tem um número expressivo, mas Efraim, que por profecias anteriores se esperava que fosse o maior, aparece com um número bem menor. Cada um desses números não é só uma contagem, pessoal. É o resultado de uma história de 40 anos no deserto. E esse slide coloca tudo em perspectiva. O contraste é gritante. De um lado, Judá surge não apenas como a maior tribo, mas como uma força dominante, já anunciando a futura linhagem real que viria deles. Do outro, Simeão, que sofreu uma queda catastrófica, perdendo quase 2/3 da sua população desde o Sinai. Os dados não mentem. Eles são um reflexo frio e duro das bênçãos, das maldições e das consequências das ações de cada tribo ao longo de 40 anos.
Mas no meio de todas essas listas e números de exércitos, o censo faz uma pausa para nos contar uma história humana. Uma história que mudaria a lei da nação para sempre. E não se trata de poder tribal, mas de 5 irmãs corajosas e uma questão fundamental de justiça. Este caso é brilhante. Ele ilustra que o censo não era só sobre números para a guerra. Olhem só os 3 passos. Primeiro, o apelo. As filhas de Zelofaade, percebendo que a nova lei de terras as deixaria de fora, levaram seu caso direto a Moisés. Elas argumentaram que o nome de seu pai não deveria desaparecer. Segundo, a consulta. O caso era tão sem precedentes que foi levado a Deus por uma decisão divina. E terceiro, o veredito. Uma nova lei foi criada, garantindo o direito de herança das filhas. Isso nos mostra algo profundo. No coração da estrutura rígida da nação existia um mecanismo para a justiça individual e a correção da lei. Agora, vamos juntar todas as peças. A nova geração, os números das tribos, a nova lei de herança. Como é que tudo isso se conecta? Qual era o propósito final de todo esse esforço? E aqui está o número final. 601.730. Esse não era apenas um número, era a força total do exército da nova geração. Era um número oficial de herdeiros prontos para cruzar o Jordão e reivindicar o seu futuro. Então, a gente chega ao ponto crucial. O propósito de tudo isso era surpreendentemente prático. O censo era o projeto arquitetônico da nação. Como está explicado aqui, a regra para dividir a terra prometida era simples e, acima de tudo, justa. A herança seria baseada no tamanho da tribo. A tribo mais numerosa, um território maior. A menos numerosa, um território menor. Cada número que a gente viu, cada contagem, ia determinar diretamente o futuro, a localização e a parte de cada tribo na terra. Então, o que a gente aprendeu ao decodificar essa lista tão antiga? Vimos que um censo pode ser uma história poderosa de renovação, que os dados, mesmo de milhares de anos atrás, revelam a ascensão e a queda do poder social. Aprendemos a lição inspiradora de que a busca pela justiça por poucas pessoas pode mudar a lei de uma nação inteira. E o mais importante, vimos como uma simples lista de nomes se tornou mapa do tesouro para o futuro de um povo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que a gente se deparar com o que parece ser só um monte de dados brutos, seja num texto antigo ou numa planilha moderna, talvez valha a pena fazer a pergunta que este capítulo nos ensina a fazer. Qual história de transição, qual projeto para o futuro está escondido bem debaixo dos nossos olhos? Obrigado por nos acompanhar.